Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre. Nós estamos em 2023 e o título dessa lição é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplo da Palavra de Deus, queridos. E agora nós alcançamos também a lição de número 9. Veja só, essa lição de número 9 vai ser aplicada no dia 28 de maio de 2023. E o título dessa lição de número 9 é Uma Família Nada Perfeita. Como que está a sua família? Veja só, querido, o texto dessa lição se encontra em Gálatas, capítulo 6 e o versículo 7. Está escrito assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Na verdade prática, diz o comentarista, tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Nós temos aqui na sequência, queridos, versículo para leitura diária. Todo dia você vai ter um versículo para com a mensagem ficar de acordo com a lição, com a revista. E você pode estar acompanhando. Nós temos também aqui versículo-chave para a leitura bíblica em classe, se encontra em 2 Samuel, capítulo 3, versículo de 2 a 5, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15, também em 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 10 ao 13. Queridos, nós não vamos ler para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Meu irmão, prosseguindo, desde já, eu quero pedir a sua força, eu quero pedir para que você venha, junto, nós propagar o Evangelho do Senhor, fazer o vídeo do Senhor. Então, como é que você pode fazer? Você não faz vídeo? Então você compartilha nossos vídeos, então você se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, querido. Deixa aqui também o seu comentário. Veja só, todas as vezes que você clica no joinha, o YouTube já compartilha nosso vídeo. Ele mesmo compartilha para 20, 30, até 40 pessoas. Depende de você, querido. E muitas das vezes, os irmãos, às vezes a gente vê esses vídeos aí que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. O pessoal comenta e tal, aquela coisa toda. E da palavra do Senhor, queridos, o que está havendo? Ninguém deixa aqui um comentário. Meu amado, meu irmão, vamos fazer aqui o vídeo do Senhor. Olha só, eu estou com uma nova forma aqui. Como assim? Queridos, agora eu estou lendo toda a revista. Você pode acompanhar aqui, baixar meus vídeos, também você compartilhar. E olha só, muitas das vezes você foi comprar a revista às vezes já acabou no mercado. Muitas das vezes você chegou na banca e já não tinha mais a revista. Muitas das vezes a revista não chegou nas suas mãos. Você não quer perder a lição? Então acompanhe aqui meu vídeo, porque eu vou estar lendo e você pode estar acompanhando também. E muitas das vezes você está em algum lugar, na fazenda, no sítio, você está dentro do ônibus, no Uber, você está na parada de ônibus, você está numa reunião, você está aí dentro do avião, você está dentro do ônibus, você está em algum lugar, às vezes até num hospital, e você não pode estar muitas das vezes lendo. Então baixa o meu vídeo, coloca o fone no ouvido e você vai estar acompanhando toda a lição. E quando for no dia da lição, que é no dia 28, você lá na sua sala de aula, você vai estar por dentro, você não vai perder a liada, Eu tenho o maior prazer, o maior carinho de atender aqui a sua mensagem. Bem, então prosseguindo aqui com a nossa lição, nós vemos aqui, na introdução, diz o comentarista, na lição dessa semana, estudaremos a respeito das consequências que a negligência dos pais acarreta para a família. Veja só, o rei Davi e sua casa, infelizmente, acabaram entrando para a história como um exemplo de uma família nada perfeita. A palavra-chave dessa lição é negligência. Veja só, querido, na introdução diz aqui o comentarista, a despeito de ter sido um grande rei e líder de Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A própria história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional
e por causa das omissões do rei, presenciou episódio incerto, rebelião e até morte na família. Primeiro tópico, nós vemos aqui o rei Davi e sua grande família. Primeiro subtópico, Davi, ungido de Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, Davi. E nesse momento, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16, versículo 13. Segundo subtópico, Davi, o homem de Deus. Veja só, o Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4, 1 Samuel 5, de 1 a 3. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar. Veja só, terceiro subtópico, a grande família de Davi. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e homem, segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Veja só 1 Samuel, capítulo 18, versículo 27, 1 Crônica, capítulo 3, versículo de 1 a 5, também versículo 9, 1 Crônica, capítulo 14, versículo 13. Veja só, naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tanto filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais, com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Resumo do tópico 1. O rei Davi era um homem ungido de Deus. Entretanto, sua família fugiu ao ideal divino. Prosseguindo, segundo tópico, filhos e parentes na casa de Davi. Primeiro subtópico, Tamar. Era filha de Maacá, e esta era filha do rei Talmai de Jesus e mãe de Absalão. E esse, portanto, irmão de Tamar. Primeiro, a Crônica, capítulo 3, versículo 2. Uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu a Eminon, seu meu irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoá. Primeiro, a Crônica, capítulo 3, versículo 1. O segundo subtópico, Absalão. Era irmão de Tamar, filho de Maacá, e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 e 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou a Eminon, seu meu irmão, e conspirou e rebelou-se contra seu pai, o rei Davi. Terceiro subtópico, a Eminon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com
Ainoã e gerou a Aminon. 1 Samuel 3, versículo 2. Feito homem, entre outros irmãos nascido, Aminon demonstrou-se desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentemente por sua meia-irmã Tamar. Aminon ficou doente de angústia e desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 2. Quarto subtópico, Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. 2 Samuel 13, 3. O mal sempre atrás o mal, e por isso esse homem induziu a Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar. A vítima dessa situação, segundo Samuel 13, do capítulo 5 ao 11. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Resumo do tópico 2. Na presente de lição, Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Terceiro tópico, o problema moral na família de Davi. Primeiro subtópico, as consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã, ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, dissimulação e assassino, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 13. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 11. E assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 21 e 22. Segundo subtópico, incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar, 2 Samuel 13, 1. As consequências inevitáveis disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu irmão Aminon como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. 2 Samuel 13, 11, 12, 14 e 15. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Aminon desprezou completamente. E o rei Davi, soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra a Aminon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou a Aminon, 2 Samuel 13, 27 ao 29. E mais tarde ele cravou a sua morte precoce, 2 Samuel 18, versículo 14, após
desencadear uma rebelião contra o próprio pai a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. Segundo Samuel 18:33. Terceiro subtópico: vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral da família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, proximidade e exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sobria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais e difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Sobretudo, fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Resumo do tópico 3. A decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria, saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. A conclusão: vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança a seus filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desastres da atualidade. Então, terminamos aqui a lição de número 9. Desde já, eu quero pedir para você, não esqueça de clicar no joinha, deixar aqui o seu comentário. Também se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo do deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, amados. Paz, queridos.